Você prefere um carro que te faça chegar do ponto A ao B com praticidade e segurança, ou além disso, com a maior diversão possível? Se a sua resposta foi a segunda, esse vídeo é perfeito para você. Muitos entusiastas de carros são desmotivados de seus sonhos por serem forçados a pensar de maneira racional na hora de escolher um carro para o uso diário. Mas tudo isso pode ser resolvido com uma breve pesquisa e uma grande lista de opção, tanto para o uso diário, tanto para o final de semana. Carros esportivos naturalmente costumam ser caros. E como? Para muitos de nós, o sonho do carro esporte na garagem costuma demorar anos para ser realizado. Muitas das vezes não somente por razões financeiras, mas pelos mais variados motivos. Vamos usar como exemplo um cara que tinha seus 19 e 20 anos de idade. E vamos supor que ele sonhava com um carro esporte. Mas com o passar dos anos, veio casamento, filhos, contas, necessidade de espaço. Para esse cara sobrou o universo do SUVs, peruas, sedãs sem graça. Será que existe um esportivo que conseguiria atender os dois tipos de motorista? O pai e o cara que está procurando seu primeiro esportivo? E o melhor, que não puxa os olhos da cara? Vamos agora mostrar as 5 opções de carros divertidos e que podem atender esses dois tipos de público. Quinto lugar, Punto T-Jet. O Punto T-Jet é mais do que uma maquiagem esportiva. É equipado com um motor 1.4 16 válvulas turbo a gasolina, que rende 152 cavalos de potência e 21,1 kg de torque. Disponível a 2.250 RPM, com câmbio manual de 5 marchas. O modelo acelera de 0 a 100 em 8,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 203 km por hora, de acordo com os dados do fabricante. Ele é um carro muito bom no dia a dia e ainda permite um toque de diversão ao volante. Diversão, aliás, é a palavra que o define. Se você busca um carro prático e versátil que permita se divertir enquanto está no trânsito, o T-Jet é uma boa opção. Hoje é muito fácil criticar o T-Jet, sendo que tem muitos motores turbos mais novos e mais tecnológicos no mercado. Só de não ter injeção direta já faz ficar para trás nos turbos atuais. O Punto T-Jet é um ótimo custo-benefício, principalmente considerando a união entre desempenho e aparência. Confortável, dirigibilidade, excelência e pacote de item de série e opcionais bem completo, podendo contar com teto solar de fábrica. O carro conta com um seletor DNA que permite ao motorista selecionar entre os modos dinâmico, normal e autonomia, sendo que o dinâmico deixa as respostas do acelerador e do carro mais rápidas. O normal entrega a programação padrão do T-Jet e a autonomia deixa o carro mais anestesiado, menos responsivo ao pedal do acelerador, reduzindo o consumo de combustível. Em uso urbano, a suspensão esportiva do T-Jet não se mostra tão dura e incômoda como a do Fiat 500 Abarth, ou a do Renault Sandero RS, por exemplo. De fato, o Punto T-Jet é um ótimo esportivo, e por muito tempo ele conviveu sozinho no mercado como uma opção barata de esportivo, ameaçado apenas de longe pelo Citroën DS3, que sempre custou bem mais. Sua dinâmica é bem segura e seus limites são difíceis de alcançar, fruto do ótimo trabalho feito pela Fiat na suspensão desse carro. E mesmo seu projeto não sendo um dos mais novos, sua solidez é exemplar, permitindo o condutor confiar bem no carro que está dirigindo. Quarto lugar, DS3. O DS3 é um dos representantes mundiais do pequeno e divertido grupo dos chamados de Hot Hats, que são, na verdade, carros pequenos de bom desempenho. Já passaram por essa classificação ícones como Golf GTI, Fiat Abarth, Peugeot 205 GTI e Ford Fiesta ST, todos nomes respeitados, então esse Citroën não pode fazer feio. Desempenho não falta para este francês. O motor 1,6 litro com turbo compressor entrega bons 165 cavalos e com uma elasticidade impressionante. Graças à distribuição da curva de torque, 24,5 kg de torque já a 1400 RPM e 26,5 kg de torque com overpush, a pressão de superalimentação adicional, e da alimentação do motor que não deixa buracos em nenhuma das faixas de rotação. É curioso, pois o motor em baixas rotações comporta-se como um motor aspirado comum, e só quando mais solicitado ele mostra todo o seu potencial. E isso não quer dizer que existe turbo lag, nem o péssimo comportamento de motor bipolar, ou seja, antes e depois do turbo. Câmbio manual de 6 marchas longas e bem escalonadas. O DS3 chama atenção nas ruas provavelmente por conta de sua carroceria, os cromados
e as luzes de LED diurnas, que ajudam a atrair os olhares. É um carro que agrada só de olhar para ele. Os designers fizeram um ótimo trabalho. O carro roda bem mesmo em ruas esburacadas, com um ou outro contato de batente de suspensão, mas nada fora do normal. Um pouco de cuidado resolve. A direção eletroassistida é leve e rápida. O volante com a parte inferior achatada facilita a passagem das pernas sobre ele ao entrar e ao sair. É um bom compromisso entre o esforço para manobrar e o peso ideal para uma direção mais esportiva. O acabamento é de alta qualidade. O desempenho é atraente na medida certa. O ronco do escapamento é mais encorpado, mas sem ser exagerado, assim como a quantidade de cromados e brilhos espelhados pela carroceria, que são refinados, mas não são exagerados. O painel com tela multifuncional conta com GPS e um sistema de som excelente. É o típico carro que você se sente bem ao dirigi-lo, que lhe agrada e torna suas viagens mais empolgantes, deixando muita personalidade onde ele passa. Terceiro lugar, Sandero RS. Desenvolvido com a parceria com a divisão esportiva da Renault Sport, o Sandero RS 2.0 surge com uma proposta diferenciada no segmento de esportivos, ainda mais com um custo relativamente baixo. Ele é um esportivo à moda antiga com o mesmo motor 2.0 16 válvulas do Duster, mas com algumas modificações, para se tornar mais bravo. O resultado é um hatch esportivo de verdade, que vai muito além de um visual bonito. Impressiona pela dirigibilidade elogiável e é capaz de deixar muita gente grande na saudade. A suspensão teve molas, amortecedores, batentes e barras estabilizadoras recalibrados, e ficou bastante firme. Chega a ser um pouco desconfortável na buraqueira do dia a dia, mas não incomoda excessivamente seus ocupantes. O lado bom é que o Sandero RS faz curva como poucos esportivos por aí. Possui um ronco grave e respostas bem ásperas do motor, que faz o hatch ganhar velocidade mesmo ao mais leve toque no acelerador. As trocas de marchas são feitas rapidamente no câmbio de 6 marchas de relações curtas e encastes justos, bem diferente do que estávamos acostumados a ver no Sandero. A Renault indica 8 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora e a velocidade máxima é de 202 km por hora. Figurinha mais do que repetida nos track days, mostrando que é um carro com desempenho excelente em pistas e um queridinho dos entusiastas. Opção viável também para quem procura se divertir sem gastar rios de dinheiro. O primeiro impacto do Sandero RS 2.0 é o visual, que é condizente com a proposta esportiva. Faróis duplos com detalhes em preto brilhante, rodas de aro 17 personalizadas, grade personalizada com as letras RS, para-choque com spoiler proeminente e acabamento diferenciado, e LEDs diurno fecham o frontal. Saias laterais, faixas decorativas, nome Renault Sport e retrovisores em preto brilhante, destacam-se nas laterais deixando o modelo mais bonito. No interior, o acabamento geral é pobre, com exceção dos bancos dianteiros e do volante. O restante deixa a desejar, ainda mais com uma proposta mais esportiva, que detona maior preocupação com o produto, que naturalmente seria mais caro. Mas o que se vê é apenas plástico duro no painel e portas, barulho de acabamentos e som de baixa qualidade. Peca no consumo, fazendo médias baixíssimas quanto comparado aos outros carros da lista. Na suspensão firme pode incomodar alguns, dependendo do piso, e é na curva que ela mostra sua eficiência. O conjunto deixa o carro pregado no chão e transmitindo mínima inclinação de carroceria. Os pneus da Michelin são como chiclete e também ajudam na boa aderência com o solo. A personalidade do Sandero RS 2.0 se divide em duas, antes dos 3.000 RPM e acima dos 3.000 giros. A praia dele não são os baixos giros, mas é possível encarar congestionamentos na boa. O pedal de embreagem não é duro e o câmbio manual de 6 marchas possui engates precisos. Só incomoda a direção eletrohidráulica pesada ao extenso nas balizas e manobras. Para deixar tudo melhor, existe o seletor de modo de condução RS Drive, com os programas Standard, Sport e Sport+. Eles alteram a rotação da marcha lenta, as respostas do pedal do acelerador e os parâmetros de controle eletrônicos de tração e estabilidade. E como tudo que anda, uma hora precisa parar. Por isso o freio a disco nas 4 rodas. Os dianteiros possuem 280 por 24 mm. Com todo esse pacote, eu te pergunto, existe custo-benefício ou custo-diversão, como eu queria chamar? Possui um modelo melhor do que esse no mercado, como um modelo esportivo de entrada? Segundo lugar, Golf GTI. Uma lenda da Volkswagen que evoluiu sem deixar de agradar seus fãs mais tradicionais.
A alma do Golf GTI retrata com perfeição aquilo que a embalagem mostra. A decoração esportiva não é só um enfeite, ela traduz todo o vigor do motor 2.0 TSI, que é um motor turbo, possui 230 cavalos de força e possui 35,7 kg de torque. A aceleração é perfeita, pois apesar da força colossal, ela ocorre de maneira gradual e bem suave. O câmbio DSG de 6 marchas atuando com maestria nas trocas. Em pista fechada, é possível sentir toda a disposição do GTI. A aceleração de 0 a 185 km por hora é incrivelmente rápida. Além desse patamar, ele continua com uma escala faminta por velocidade, podendo atingir até 238 km por hora. Em resumo, sobra performance nesse hatch sensacional. Dois detalhes positivos é a capacidade de frenagem dos 4 discos ventilados, que é admirável, assim como a desenvoltura desse carro em fazer curvas sem perder o equilíbrio. Merecem aplausos. O Golf GTI ele é bem acabado, possui um comportamento dinâmico previsível e o motorista veste o carro como uma luva. É possível ativar 4 modos de programação, chamados de Sport, Normal, Eco e Individual. Com a escolha feita, o sistema trata de modificar o mapeamento do acelerador e do câmbio, além da rigidez da direção. Nas acelerações, o motorista é jogado contra o banco pela força do motor 2.0 TSI, característica de um verdadeiro esportivo. As trocas de câmbio DSG, dupla embreagem, são rápidas, não há aquele ligeiro retardo do câmbio automático convencional. O Golf GTI 2.0 TSI é rápido o tempo todo, mas pode-se rodar tranquilamente como um carro normal de dia a dia. O Golf GTI 2.0 é tranquilamente o melhor carro esportivo nacional, considerado por muitos um carro coringa, pois pode ser utilizado para o final de semana, track days, como também para o dia a dia. Primeiro lugar, Civic SI. O Civic de 8ª geração, que ficou conhecido no Brasil como New Civic, foi lançado por aqui em 2006 e faz um extremo sucesso, a ponto de desbancar por meses e até durante alguns anos o todo-poderoso e rival Toyota Corolla. No ano seguinte, em 2007, a marca lançava o carro mais potente produzido em série no país, o Civic SI. O sedã utilizava um motor 2.0 e-VTEC de 192 cavalos e câmbio manual de 6 marchas com diferencial de deslizamento limitado, além de suspensão, freios e o conjunto de rodas e pneus ainda mais nervosos do que os padrões convencionais. Por dentro, trazem um painel com iluminação vermelha e bancos esportivos em formato de concha com costura vermelha. O carro avistante pelo casamento do gerador motor 2.0 16 válvulas e-VTEC K20, naturalmente aspirado ao câmbio manual de 6 marchas encurtados, com 192 cavalos a 7.800 RPM e 19,2 kg de torque a 6.100 RPM, que desferiam um soco na boca do estômago nos giros mais altos. O carro realmente tem muito de um esportivo, bancos concha de tecido, ótima posição de dirigir, cockpit com tudo bem localizado, câmbio com curso curto e preciso, suspensão e direção muito direta. Tenha em mente que ele é muito mais duro do que qualquer carro civil popular que você tenha dirigido. E os 192 cavalos aspirados, que são um tesão de extrair com o sistema VTEC que o K20 possui. Apesar da comparação inevitável com o Jetta TSI, ambos não possuem nada parecido além da potência. O Jetta está mais para um sedã médio, espaçoso e confortável, bem acabado na medida do possível, e com ótimo EA888. Já o SI vai por outro caminho, bem o oposto disso, sendo não tão bem acabado, extremamente duro, manual, bancos concha não tão confortáveis e por aí vai. A direção do carro é extremamente direta e comunicativa, responde aos menores comandos do motorista, simplesmente excelente. O conjunto de câmbio e embreagem encontra uma dosagem ótima de equilíbrio entre o peso e sensibilidade necessária em um carro de origem esportiva. O motor é apenas uma parte da equação, ainda tem um ótimo câmbio curto, com engates precisos, pelas com facilidade absurda de realizar um ponto de taco. O carro é totalmente previsível no limite, sem sustos e completamente confortável, mudando de direção com uma precisão incrível. Com todos esses aspectos, sem dúvida se tornam ele um dos melhores custo-diversão da categoria e o sonho de muitos entusiastas. Então rapaziada, esse foi o top 5. Deixe seu like aí embaixo e se inscreva para mais vídeos assim. E comente aí embaixo se você concorda com esse top 5 ou qual carro você acrescentaria. É isso, falou!